Vida leva eu, deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Pois bem, essa música não pode ficar aqui muito tempo porque ela tem direitos autorais. Francis, seja muito bem-vinda, isso aí é muito legal. Pois então eu já vou diminuir o som da música, que é para que a gente não tenha bronca depois. Porque já aconteceu, estamos aqui trabalhando e receber a cacetada. Direitos autorais. Hoje nós temos aquela convidada maravilhosa, Adriane Werner, que já está a posto, já está, daqui a pouquinho ela chega e a gente começa o nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho da importância. Ô, professor Aruzi, que alegria! Eu fico sempre tão feliz em vê-la aqui que meu coração dispara, eu fico tendo ataque cardíaco. Nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, a importância. Olha, a Adriana já chegou, eu vou mandar um abraço para ela e vou aqui fazer o seguinte, vou convidar a... O negócio aqui não me deixa convidar. Ah, beleza. Vamos ver agora se ela me atender. A Adriane Velho enviou um vídeo. Vamos lá. Voltei aqui. Vamos lá ver se ela chega. Vamos ver. Pedi para entrar. Não sei se funcionou. Se não funcionou, ela pede para entrar e eu deixo ela entrar. E a gente fica os dois aí na boa. Deixa eu ver aqui se já começou o vivo aqui. Ainda não. Daqui a pouquinho eu começo aqui no meu outro departamento. Toninho! Seja muito bem-vindo, meu velho. Muito legal isso. Quem é mais que está por aí? Muito bem. Vamos lá ver se começou aqui ainda. Não começou ao vivo aqui deste lado. Adriane, você está por aí já? Porque normalmente aqui nós não conseguimos dividir a tela. Não sei se você já chegou, se você não chegou. Mas se chegou, me fala. Se não chegou, eu peço para entrar você, porque eu tentei lhe convidar e ele não deixou. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Só ficou aqui Só ficou a Aruzi. Pronto, você está aqui pedindo para entrar. Vamos lá ver se a coisa anda. Eu aceitei que você venha entrar ao vivo com a Adriane. Vamos lá ver se a gente consegue dividir essa tela. Eu espero que sim, para não ficar aquela onda, como já ficou algumas vezes, que ela está lá e eu estou aqui. O negócio é assim. Maria Piria, meu Deus do céu, fazendo cada vídeo maravilhoso nessa internet. Cada dia mais virando garota propaganda. Que legal, fico muito feliz de ver esse sucesso todo teu aí, viu, querida? E aí, Adriane, você já está por aí? Como é que é? Me diga aí, porque eu não estou lhe vendo. Se você estiver me vendo, você diga alguma coisa. Já está, e eu não estou te vendo, querida. Sinto muito. Olha, eu não sei o que acontece com o nosso trabalho, o que eu sei é que eu não lhe vejo. Quero ver se eu te vejo aqui na internet. Eu entrei pelo outro celular e eu não estava conseguindo reverter a câmera. Ficou com a câmera voltada para lá e não conseguia desfazer. Pronto. Seguinte, agora quero ver se eu consigo me ouvir melhor. Oi. Diga aí mais alguma coisa. Está um pouquinho baixo. Já vi um monte de amigos entrando por aqui. Até minha irmã Michelle entrou. Que saudade. Coisa boa. Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, mas estou achando baixo. Será que é o meu celular que está baixo? Eu tenho dois celulares, né? O outro está aqui, ó. E eu tentei entrar com o velhinho, mas daí ele não está virando a câmera. E o áudio desse daqui é bem melhor do que o desse daqui. Eu estou com o iPhone e eu tenho encrenca com o iPhone. Maravilha. Agora está o detalhe. Olha, está todo mundo vendo a gente duplo. Eu não vejo você, eu não consigo vê-la. Eu estou vendo você no meu computador. Então vamos fazer aquela jogada de sempre, ver o porquê isso está acontecendo. Nós não descobrimos ainda, não sabemos o que é. Não faço nem ideia do que acontece. É muito doido. Mas ainda bem que eu estou lhe vendo aqui no computador, com um delay de mais de 1 minuto no computador. Você fala agora, só daqui 1 minuto é que sai aqui. Mas aqui eu não ouço, eu abaixei o som. Tá legal? Zanei Barcelos, jornalista querido aqui de Curitiba, mas que hoje mora em Brasília. Estamos bem acompanhados, hein? Sério, coisa boa. Só gente boa aqui com a gente hoje. Você está me ouvindo bem, não está? Eu te ouço muito bem. Espera aí, vamos perguntar se todo mundo está lhe ouvindo bem. Está todo mundo ouvindo aí? Todo mundo consegue ouvir bem a Adriane? Quem estiver aí, responda para a gente, sim ou não. Estão ouvindo bem as nossas vozes? Aruzi, você está por aí? Diga aí, está ouvindo bem a nossa voz? Tá. Beleza. Estão ouvindo bem. Então pronto, sou eu que não estou ouvindo legal. Vamos já começar o nosso bate-papo. Só um minutinho, espera um minutinho só. Ai, ai, ai. Ele fugiu. Pessoal, enquanto a gente espera o nosso querido Arroio voltar,
Nosso tema de hoje, Não, comunicação e vou liderança. trabalhar Ele com foi você. buscar o fone, maravilha. Para a gente não ter dúvida de que eu vou lhe ouvir de verdade. Porque eu estou Perfeito. achando que tá muito, tá muito distante a voz de mim, mas todo mundo está me ouvindo, então também quero lhe ouvir Eu bem. estou te ouvindo bem. Ó, o Regis Deixa já eu ver está com aqui a gente agora. também, o Pronto, Júnior. agora E eu nós aqui consigo ouvir mandando esse melhor. abração para O problema todo é saber se mundo. você me ouve. Eu te ouço. Bem? Te ouço bem. Maravilha. Espera aí que tem aqui uma coisinha. Vou virar isso aqui. Pronto. Se você está me ouvindo, o que interessa é isso. O show é teu, eu estou lhe Sim, vendo no imagina. computador. Pronto, tá tudo cheio de legal. Essa coisinha passa, é ao vivo, tudo que é ao vivo é assim, tá beleza pura. E nós queremos falar um pouquinho sobre comunicação e liderança, a importância da comunicação na liderança. E isso é contigo, minha querida. Pode começar aí. Isso é com todos nós, né? Esse também é o tema que você trabalha. E olha, Carlos Kleina, que saudade, Kleina. Hoje estamos, olha, hein? Hoje a plateia, ó, aumenta a nossa responsabilidade, Arroio. Bastante. Coisa boa. Mas quando a gente fala desse tema, comunicação e liderança, o que esse tema diz pra gente, não é? O quanto é importante nós desenvolvermos a nossa comunicação pessoal quando temos planos, quando temos projetos de assumir situações de liderança, cargos de liderança, de crescer profissionalmente. Talvez dessas chamadas soft skills seja a mais importante. A mais importante das habilidades comportamentais, para mim, talvez eu esteja puxando a brasa para a sardinha mesmo, mas é exatamente a habilidade da comunicação pessoal. Por quê? A gente chove no molhado para falar sobre isso, mas imagine uma entrevista de emprego em que duas pessoas tenham o mesmo perfil técnico, estudaram na mesma faculdade, desenvolveram as mesmas habilidades técnicas. Certamente aquele que se comunicar melhor nessa entrevista, que transmitir mais segurança, que transmitir mais assertividade, vai ser aquele profissional escolhido. E eu tenho visto muito isso na prática acontecendo, nas minhas mentorias, nas minhas palestras por aí, nas conversas que a gente tem com as pessoas, o quanto é importante que as pessoas desenvolvam suas habilidades de comunicação. No momento, por exemplo, eu estou com duas mentorias, Arroio, que me tocaram muito nesse pormenor do quanto a comunicação é importante para a liderança. Uma executiva de uma instituição muito grande aqui do Paraná, essa instituição acabou de fazer toda a remodelação do seu plano estratégico de marketing. E essa executiva, que é a presidente deste grupo de organizações, ela foi desafiada a ser, vou até repetir a frase que eles usam, a ser a voz e o rosto deste grupo organizacional. Então, o quanto ela precisa, o Arroio, acho que não está me ouvindo bem, porque ele está com uma carinha ali, o quanto ela precisa desenvolver essa sua comunicação para ter essa responsabilidade de ser a voz e o rosto dessa instituição. O que faz parte deste plano de marketing da organização? Que ela participe mais de eventos como palestrante, como mediadora, como painelista de mesas redondas. Poxa, tudo isso marca a presença da pessoa e destaca se a sua comunicação for bem lapidada. Uma outra mentoranda, você veja que curioso, são duas mulheres, as mulheres realmente estão alçando cargos cada vez mais interessantes. Uma outra mentoranda minha está numa situação muito parecida, tem sido muito demandada, tem sido muito exigida para crescer profissionalmente, a liderar reuniões, apresentar projetos, fazer palestras em situações externas, levar o nome da empresa para situações externas. Então, isso para mim é a prova, mais do que cabal, do quanto é importante a comunicação pessoal para lapidar o perfil de liderança. E nas suas experiências, Arroio, como é que você tem visto essa questão? Rafael, boa noite. Fênix, boa noite. Ô, querida, veja bem, seguindo esse teu raciocínio, que é bem semelhante ao meu, concordo plenamente com o que você está expondo,
tendo em vista que quem não se comunica se estrumbrica. Lembra dessa frase que era mencionada pelo Chacrinha? E eu acredito muito que quem, por exemplo, não consegue se comunicar no seu cotidiano com as pessoas à sua volta, terá, com certeza, dificuldades na área profissional. Porque você amplia esse relacionamento que você tem com as pessoas em que você tem contato, também na área profissional. E é claro, por vezes, nós estamos tendo situações, você falou, por exemplo, de duas pessoas com o mesmo grau técnico, mas que uma se sobressai pela sua comunicação, pela sua simpatia, pela facilidade que tem de levar o seu conhecimento, ou melhor, de mostrar o que sabe. Se nós hoje formos analisar bem, nós vamos ver que o melhor professor não é aquele que sabe mais, que tem mais conhecimento, é aquele que se comunica melhor, é aquele que leva o seu conhecimento para o próximo ou para o outro com mais facilidade. Entre os profissionais hoje que trabalham com pessoas, por exemplo, um advogado, também se sobressai aquele que tem a facilidade da comunicação. E como nós sabemos, a comunicação ela pode ser treinada. Porque muita gente pensa, mas eu não tenho essa habilidade. Ou dizem, pode ser adquirida. Pronto, falam muito em dom. Ele tem o dom da palavra. As pessoas não têm o dom da palavra. As pessoas adquirem conhecimento e começam a desenvolver técnicas de comunicação. Um detalhe importante que você sabe disso é que depois que nós começamos a desenvolver essa técnica de comunicação, parece que as coisas vão evoluindo a cada dia. Há um bloqueio inicial e dali a pouco, quando começamos a nos comunicar, é algo que nos dá satisfação, nos dá prazer, nos deixa feliz. E essa alegria, essa felicidade, ela é transmitida no momento que nós falamos do nosso trabalho, no momento que nós nos identificamos como profissionais. Tudo isso é muito legal. Eu já ouvi de muita gente, você está sempre feliz? Você está sempre sorrindo? Pronto, é uma forma que eu tenho. Agora, eu também tenho os meus problemas, também tenho as minhas dificuldades, só que nós conseguimos, digamos, evitar transmitir esse lado dos problemas e mantemos sempre aquela alegria. Assim enxergo eu essa questão. Por exemplo, nós falamos em liderança. Como é que alguém que seja líder não está pronto para absorver, entre aspas, agora o problema do outro? Porque muitas vezes o líder está ali para isso, para ouvir o que os outros têm com dificuldades, ou as suas dificuldades. Então é importante que a gente treine e saiba que é possível fazer isso. E já tem gente ali escrevendo alguma coisa. Isso, Júnior. O índice elevado dos problemas profissionais são em decorrência das falhas da comunicação. Veja você que é uma realidade. Se você não se comunicar adequadamente, haverá ruídos de comunicação e má interpretação. Essa semana tivemos uma reunião e nessa reunião um dos irmãos teve um ataque, que na realidade não foi um ataque, ele simplesmente elevou o tom de voz e começou a gesticular de uma forma mais brusca. E todos o conhecem, sabem que é uma pessoa tranquila, mas aquele momento ali, daqueles 30 segundos a 1 minuto, gerou um certo desconforto e todos perguntaram, e aí? Qual é o problema? O que está acontecendo? Está nervoso? É aquela pergunta de sempre, que é quando é chato. Está nervoso? Você está nervoso? Olha, eu vou lhe dizer isso aí. É aí que a coisa pega. Então, tudo isso é treinável, inclusive o aspecto emocional. Você sabe muito bem que nós treinamos, em especial, esse lado emocional, antes até de falarmos em comunicação verbal, porque o emocional, ele trai a pessoa. Eu posso estar mentindo com palavras, mas o meu corpo, as minhas expressões, os meus gestos podem estar falando outra coisa. Você sabe disso. Então, eu acho muito legal que a gente fale sobre esse assunto e que as pessoas tenham a sensibilidade de saber que é sim treinável. Quando você vê alguém fazendo uma palestra, não é o dom que levou ali. Há quem tenha uma certa habilidade desde de jovem, de muito jovem, mas é treinável. É treino, é treino, é treino, é treino. Exatamente. E foi muito bacana você ter dito isso, porque a gente pensa muito em comunicação pessoal e já pensa em oratória,
que é o falar em público. Mas você tocou num ponto importantíssimo, que é a comunicação interpessoal. Então, é eu conversando com você, eu conversando com a outra pessoa, com a outra pessoa. Nós fazemos comunicação interpessoal o dia inteiro. E o líder precisa fazer comunicação interpessoal o tempo todo. E o quanto ele precisa ser influenciador. E aí, quando o Júnior traz essa questão, que boa parte dos problemas nas organizações são falhas de comunicação, é porque a gente não percebe que a comunicação diária, essa comunicação de um com um, de poucas pessoas, é fundamental e ela também precisa ser pensada estrategicamente. Então, isso significa, sim, trabalharmos a nossa inteligência emocional, como você falou. O líder precisa saber lidar com as adversidades. O líder precisa saber contornar os conflitos, não deixar que eles se transformem em confrontos. O líder precisa ter esse controle emocional de saber equalizar a sua equipe, de fazer com que a sua equipe queira fazer o que precisa ser feito. Isso tudo é habilidade de comunicação. Quanto mais segurança eu tiver na minha comunicação, quanto mais conhecimento eu tiver sobre a minha área de trabalho, quanto mais paixão eu tiver sobre aquilo que eu faço, mais eu vou conseguir influenciar a minha equipe para que as pessoas queiram fazer aquilo que precisa ser feito. E aí eu não vou precisar mandar em ninguém. Eu vou simplesmente conquistar as pessoas. Esse é o verdadeiro líder, na minha opinião. Perfeito. E nós sabemos que também isso faz parte, você está falando muito bem, de toda a comunicação. Você falou uma coisa aí que eu bato na mesma tecla sempre. As pessoas pensam, quando nós falamos em curso de oratória, que é já se expor diante de um público, diante da plateia, fazer palestras. A realidade é outra. Eu tenho muitos e muitos alunos que querem apenas ter a facilidade de se comunicar, desculpe, no cotidiano, com outras pessoas. Aí eu sou muito tímido, eu não consigo falar com ninguém. No trabalho eu tenho, às vezes, boas ideias, mas fico calado, fico calada, não tenho coragem de falar. Então, veja que a maioria, na realidade, não está pensando em ser palestrante, está pensando em tirar aquela timidez. E, posteriormente, tenho alunos como você, com certeza também tem, são alunos que, ao descobrirem o seu talento, ao descobrirem que podem sim se expor e falar, inclusive, muito bem, começam a pensar em falar, em ter uma carreira profissional como professor ou então como palestrante. Acontece muito. Eu tenho hoje, por exemplo, alguns alunos que agora, esse sábado, inclusive, vou participar, iremos nos encontrar e esses alunos irão fazer a introdução de cursos de comunicação na Unijorge, na Unirui, que fica aqui bem pertinho de casa. E nós vamos, então, estar juntos lá e eu fico feliz de ver que alunos que adentraram dizendo que tinham vergonha, que eram tímidos, e hoje estão fazendo palestras sobre comunicação. Detalhe, são esses alunos que levam a verdadeira comunicação no sentido de que tiveram a experiência, não conseguiam se expressar e hoje são professores de comunicação. Isso é muito legal. Com relação a se sentir bem quando estou líder, um detalhe super importante que é fácil da gente contornar determinadas situações. Escutar. Por vezes, nós pensamos que já sabemos a resposta, a pessoa se aproxima, nós imaginamos, já sei o que ela quer, já sei o que ele quer, já imagino o que vem aí, e na realidade nós não temos uma bola de cristal. Nossa, eu fiz uma palestra sobre isso agora. Terminei nesse instante, não tem uma hora ainda. Você sabe que eu estava fazendo uma palestra para uma empresa, eu estava falando justamente sobre a importância da escuta e o quanto todos nós podemos ser melhores ouvintes. Quero dar um oi para o meu irmão que entrou aqui na conversa. Temos vários amigos novos entrando na conversa aí também. Arroio. Muito bom. Ele seja muito bem-vindo. Então, você já continua. Veja a importância de ouvir, de escutar o outro. Se você está diante de um pequeno público como líder, aprenda, inclusive, a escutar individualmente, porque são duas situações diferentes. O ser humano, ele se comporta diante de outras pessoas de uma forma, e quando ele está na sua vida pessoal, sozinho, ele tem uma outra forma de se comportar. Em especial quando ele quer falar a verdade, ou seja, por vezes, omite algumas poucas coisas para não ofender, para não chatear os colegas, aqueles que estão ali. Mas
Quando está sozinho diante do líder, ele é capaz de falar um pouco mais. E é nessa hora que nós temos que ouvir, apenas escutar, para saber o que falar depois. Porque se eu já tenho aquela ideia de que já sei o que ele quer vai dar problema, porque na realidade, repito, sem bola de cristal, ocorre que nós vivemos uma sociedade muito competitiva e essa competitividade exagerada. Débora Zerva, que bom que você está com a gente. Olha, um monte de gente bacana entrando aqui. Então, a sociedade está tão competitiva que isso interfere demais na nossa comunicação. Então, nós, o tempo todo, queremos esperar que a pessoa dê uma respirada para nós roubarmos a palavra e assumirmos aquele momento. E eu digo brincando que a gente compete até nas tragédias. Nós já falamos disso aqui em outra das nossas lives. A pessoa vai contar que tem uma dor de cabeça e o outro diz, a sua dor de cabeça não é nada, a minha é muito pior. Ah, eu bati o carro, o seu acidente não foi nada, o meu foi muito mais espetacular. As pessoas competem o tempo todo. E isso faz com que a gente tenha essa velocidade de resposta de interromper o outro antes que ele tenha concluído o seu raciocínio. Imagine isso na área comercial, por exemplo. O seu cliente está ali apresentando uma demanda, você acha que já entendeu a demanda dele, rouba a palavra, não deixa ele concluir o raciocínio e já tenta apresentar uma solução. E aí eu uso muito a seguinte metáfora. Por vezes a gente vai matar uma mosquinha com um tiro de canhão. E nós temos que apresentar soluções sob medida para o que os nossos clientes precisam. Precisamos, então, ouvir melhor. Fantástica análise sobre saber escutar. É bem assim. Inclusive, apenas um adendo, as relações, digamos, dentro de casa, há quem esteja junto já por 15, 20 anos e imagina, eu já sei o que a minha esposa quer. O que o meu esposo quer, eu já sei. E, por vezes, também não escuta o que o outro tem a dizer. Até que chega um dia que há um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena rusga e colocam tudo para fora, que é uma forma até chata de chegar a uma conclusão, porque aí quando nós colocamos para fora, falamos até o que não queremos falar e acabamos ofendendo e criando problemas. Então é importante que a gente saiba, desde dentro de casa, escutar o outro. O que é que o teu filho está falando? O que é que a tua esposa está falando? O que é que o teu esposo está falando de verdade? Escutar para saber exatamente o que se passa. Porque as pessoas, como você sabe, Adriana, com o tempo elas mudam. Mudam os gostos, mudam os sabores, mudam, enfim, inclusive com a idade nós começamos a ter algumas proibições pelo nutrólogo, pelos médicos. Olha, não pode mais comer o abacate, coma menos vezes. Olha, mamão maduro pode fazer mal para diabetes. E tudo isso são situações que vão nos transformando. Então é importante que a gente também entenda que a forma de entender o mundo também muda de acordo com a maturidade. E é importante que a gente saiba escutar o outro. Essa prática dentro de casa será mais tarde útil para quando nós falamos em termos profissionais, porque aí você já está no automático. Eu estou habituado a escutar, então eu vou escutar o meu colega de trabalho, eu vou escutar o meu colaborador, eu vou escutar aquele que é o meu chefe, se for o caso. Isso é importante, aprender a escutar para saber o que vai responder. É assim que eu entendo, é assim que eu vejo, e acredito que é uma das principais fases, ou melhor, uma das principais ferramentas da comunicação eficaz. Eu não tenho o dúvida líder, se não souber escutar, esqueça. Diga, querido. Eu não tenho dúvida de que é talvez a principal, mas certamente uma das principais habilidades a serem desenvolvidas na nossa comunicação. E eu sempre gosto de destacar, já destaquei outras vezes aqui nas nossas conversas também, que nós precisamos aprender pelo menos aqueles dois tipos de escuta. A escuta ativa e a escuta empática. Sempre lembrando, qual é a diferença da escuta ativa e da escuta empática? A escuta ativa é aquela mais participativa, em que a gente faz perguntas, a gente interfere no que o outro está dizendo, para demonstrar que está prestando atenção e que tem interesse que a pessoa continue falando. E a escuta empática é aquela mais passiva, em que a gente se coloca ao lado da pessoa e interfere o mínimo. Deixa que ela desabafe, só
colocando palavrinhas ali para continuar a conversa, né? Como, puxa, sério, entendo, nossa, essa é a escuta empática. E nós praticamos as duas o tempo todo, mas é importante que nós tenhamos esse olhar mais atento. As duas formas de escuta são escutas atentas. Não é fazer aquela carinha de samambaia e viajar enquanto a pessoa está falando ali. Não, é estarmos presentes de fato nos momentos de relacionamento com as pessoas. Isso também é fundamental para o líder. O líder precisa saber ouvir a sua equipe. É disso que nós estamos, na realidade, aqui falando hoje, é liderança e a comunicação. Você me fez lembrar um caso, já tem algum tempo, não sei se eu já comentei aqui, mas eu estava fazendo uma caminhada e descia para a Praia do Porto, que não é muito distante aqui, fica a 3 quilômetros, aproximadamente 2 quilômetros, talvez 3. E no caminho encontrei um senhor que na altura caminhava conosco numa das praças aqui de Salvador. E ele começou a falar comigo e eu desci sem falar nada com ele, apenas sim, poxa, legal. E como é que você fez isso? Indo e voltando. Quando nós chegamos diante do prédio onde ele morava, ele disse assim, cara, você é um excelente comunicador. Quero conversar contigo todos os dias. Eu não disse uma única palavra, não sei esses detalhezinhos. Sim, eu deixei que ele desabafasse, ele precisava daquilo. Ele não disse a mim que queria desabafar, mas ele falou de vários problemas pessoais, dos netos, da esposa, enfim, problemas profissionais. E aí aprendi mais uma vez, confirmei mais uma vez que é importante, em determinados momentos, fechar a boca e apenas escutar. Quando eu digo escutar, é escutar com empatia, é estar dentro daquilo de verdade. Porque se ele me fizesse alguma pergunta, tipo, o que você pensa a respeito, e eu não tinha ouvido nada, ou escutado nada, como é que eu ia responder? Então, é importante que a gente esteja atento, escutar o outro para ter uma boa resposta. Detalhe também, querida Adriane, eu costumo apenas fazer, vez ou outra, pequenas perguntas tipo, como é que você pretende resolver isso que você está me dizendo? Porque quando nós começamos, chamar a atenção de pessoas que você sabe que existem, e tem alunas que falam que é assim mesmo, a pessoa começa a falar de um problema pessoal, e isso acontece tanto na vida dentro de casa quanto na vida profissional, vida pessoal, vida profissional, acontece. A pessoa começa a falar de um problema, e aí, de repente, você diz assim, se fosse comigo, eu ia fazer assim, eu ia fazer assado, e faço isso. Gente, é uma situação completamente diferente. Você é uma pessoa e aquela que está desabafando é outra. A forma de interpretar é uma, de cada um. Ou seja, evita estar tentando colocar na cabeça da outra pessoa como ela deve agir. Deixe que ela encontre a solução. É por isso que eu digo, nós falamos apenas, eu pergunto apenas, como é que você pensa em resolver esse problema? E se ela me pergunta como você agiria, ainda assim eu sou muito tranquilo em relação a isso. Evasivas, tem que analisar, exato. Bem. Vai para evasiva, porque senão a gente se torna, inclusive, corresponsável. Há muitas pessoas que buscam essa validação no outro. Por exemplo, eu quero alugar uma loja que eu vi um imóvel para alugar aqui. Arroio, você não acha que eu preciso alugar esse imóvel? Aí você me diz, olha, Adriane, veja bem, tem que ponderar, tem que analisar quanto custa esse aluguel, o quanto isso vai representar para você. Não, mas veja, porque eu preciso por causa disso, daquilo. Dali a pouco, de tanto que eu insistia, você vai dizer, então vai, então alugue mesmo. Mas o Arroio me aconselhou a alugar. Então, até esse tipo de cuidado a gente tem que tomar, porque a gente se torna corresponsável das decisões que a pessoa vai tomar. Então, o psicólogo, por exemplo, o psicólogo faz com que nós tenhamos conclusões. Ele faz com que nós tomemos decisões. Ele não toma decisão por nós. É essa habilidade de comunicação que nós precisamos desenvolver. Ajudar a pessoa a pensar os seus problemas e chegar à sua melhor solução, que não é a nossa. Muito bem. Inclusive, eu quero aqui mencionar algo que você também conhece, com certeza, mas que é importante que aqueles que nos ouvem tomem essa, digamos, não é consciência, mas que despertem aí uma curiosidade maior.
Aqui o Werner, teu irmão, né? É, Está meu dizendo, irmão. tem gente que pede opinião, mas está É dizendo, meu tem irmão. gente que pede opinião, mas já está com a decisão tomada. Isso, Só, está vendo aí? só quero Então, uma se a pessoa já orientação. sabe o que quer, para que pergunta? Então, tem É que ficar isso esperto com mesmo. isso também. A diferença entre persuadir e convencer. Eu escrevi aqui agora. Quando nós convencemos alguém, eu acho que você já viveu algo semelhante, ou conhece, quando nós convencemos alguém, por exemplo, de relação pessoal, né? O cônjuge, a cônjuge, você convence, você vai dizer, olha, faça assim, porque se você não fizer, eu faço no teu lugar, enfim, você fala em um tom até de ameaça, e a pessoa vai fazer. Se der certo, num espaço curto de tempo, aquela pessoa já esqueceu. Deu certo, foi você que convenceu, mas deu certo, está tudo cheio de legal. Entretanto, se der errado, você vai aguentar 25 anos aquela pessoa, toda vez que lhe encontrar, toda vez que puder, estará lhe picando. Você disse que eu fazer daquele jeito, eu fiz e quebrei a cara. Deu tudo errado. Então, é importante que a gente possa influenciar levemente de forma persuasiva, ou seja, a pessoa, aos poucos, vai entendendo que ela própria deve tomar a decisão daquilo que ela quer. Você falou do aluguel. É como você disse, se eu convenço a pessoa, olha, não, vai mesmo, essa casa é ótima, o lugar é maravilhoso, aqui todo mundo é gente boa. 3 meses depois, se está tudo errado, se nada daquilo que eu falei é verdade, já imagina a confusão que eu não arrumei para mim. Então, é importante que a gente entenda isso. Convencer alguém é arriscado e saber persuadir. Claro, nosso tema de hoje não é persuasão, mas faz Faz parte parte do também processo de daquilo que liderança. nós falamos, que é oratória. Né? E já que estamos É falando de conveniente liderança, né? isso. Aliás, um abração para todo mundo que está entrando na conversa. Ateliê Bela Unha, Gisele, Marcelo, Caetano, eu vi que entrou ali. Um abraço. Estou dizendo que hoje a nossa régua, ó, tá lá em cima, hein? Aumenta a nossa Que bom. responsabilidade na fala aqui. A Ronise, que está sempre com a gente, minha querida. Mas falando sobre essa diferença entre persuasão e convencimento, tem um ponto que é ainda mais perigoso, não é, Arroio? Que é a Diga. manipulação. Que é quando a pessoa nos faz tomar uma decisão e nos faz acreditar que fomos nós que tomamos aquela decisão. Então, nós como comunicadores, o tempo todo precisamos cuidar muito disso. Se nós estamos sendo persuasivos ou se nós exageramos na tinta da persuasão e passamos a ser manipuladores na nossa comunicação. E temos até ferramentas para manipular na comunicação. A forma como nós usamos os números, a forma como nós usamos comparações, a forma como nós concatenamos informações pode ser altamente manipuladora. Portanto, nós temos que ter um tratamento ético da informação o tempo todo. É uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos lidando com pessoas. E o líder persuasivo está lidando com pessoas o tempo todo também. Ele tem que ter esse cuidado muitas vezes. Muitas pessoas me perguntam, quando a gente está falando sobre perfis de liderança, se é bom, por exemplo, ser um líder carismático. E eu digo, é bom, mas é perigosíssimo. Por quê? Porque o líder carismático é mais fácil de ser manipulador. Se as pessoas são apaixonadas por mim, elas vão fazer o que eu quero que elas façam. E aí é perigoso para os dois lados. É perigoso porque nós nos assoberbamos do poder e o outro é mais facilmente manipulável quando ele está muito encantado pelo poder deste líder. Então, logicamente que é gostoso você ser carismático, mas é um perigo enorme, porque mexe com as nossas emoções além da conta, não é? Dos dois lados da Verdade. E o resultado pode ser catastrófico. Basta nós lembrarmos uma história. Imagina um líder carismático como Hitler, como Mussolini, como Salazar, toda aquela época ali de grandes líderes altamente carismáticos que despertavam as paixões dos seus públicos e aí faziam o que queriam com eles. Verdade. Influenciando, inclusive, atrocidades absurdas, que nós já conhecemos a história. E você falou nomes aí, tipo Mussolini, Hitler e outros mais que, enfim. Mas voltando aqui à questão do carisma, esse carisma ele também pode ter um lado negativo a partir de um momento que você exige e não dá nada em troca, acreditando que aquela pessoa
faz porque está dominada por você. É como a paixão. Quando aquilo deixa de ser paixão, passa a ter um lado negativo. A pessoa começa a ter uma certa, não quero exagerar, mas começa a ter uma certa bronca que pode se transformar em raiva e até ódio, a depender das situações que são provocadas. Então, nós devemos pensar sempre nesse limite que você falou. Eu posso ir até um determinado ponto, mas não ultrapassar. Eu tenho que analisar, será que estou exagerando ao solicitar que seja feito isso? É sempre bom que a gente pense nisso. E como é que nós possamos descobrir isso? É perguntando. Num bate-papo normal, perguntar. Você acha que até agora o que nós estamos exigindo, ou solicitando, ou pedindo, está dentro da tua possibilidade, da tua capacidade profissional de realizar? Porque os seres humanos somos todos, e nós sabemos que há um limite em determinado momento para tudo. Eu posso até falar sobre, por exemplo, empresas que exigem com uma certa frequência determinadas cotas. Olha, esse mês você vendeu X, para o mês você tem que vender Y. E nós estamos ali como vendedores, como profissionais de comunicação, sempre buscando essas metas. E vai chegar um ponto que vai dizer assim, cara, não aguento mais, era 2, passou para 3, agora é 5. Até onde vai isso? Então nós precisamos sim bater um papo, escutar o outro, saber inclusive da capacidade individual de cada um, que eu sei que nós evoluímos a cada dia, inclusive na comunicação. Mas para tudo, para o ser humano, há um momento em que devemos dar uma, digamos assim, uma analisada sobre o que está sendo feito. Porque eu sei também, querida, que nós podemos alcançar muitas coisas, mas não podemos ultrapassar o nosso próprio limite. Verdade. Apesar e é por isso que nós, se fala na maioria tanto... das vezes, nem sequer conhecemos o nosso limite. Né? A gente precisa nós descobrir acreditamos no aonde nosso e como é que a poder. gente pode estender um pouquinho mais esse limite. Mas é por isso que hoje se fala tanto em liderança democrática, em liderança servidora. O líder servidor é aquele que se coloca à disposição da sua equipe. Como é que eu posso te ajudar para que o nosso resultado seja melhor? Por que democrático? Porque ele precisa também saber ouvir. Ele precisa saber incentivar um feedback, ouvir um feedback. O líder precisa estar aberto a receber críticas. Do contrário, ele vai se tornar aquele manipulador que nós estávamos falando ainda há pouco. Se ele não aceita críticas, ele passa a ser um tirano, não é? Então, é o líder servidor, é o líder democrático, é o líder que consegue... Você está aí ainda, né? Porque o meu... Ah, tá. Desculpe. Vai lá, fala. Houve aqui um pane aqui do Instagram no meu computador. Ele disse para mim, você precisa entrar com a sua senha. Coisa de louco do Instagram, não entendo mais nada. Não, mas aqui está tudo normal, viu? Pronto, se está tudo normal, nós continuamos, eu já te localizei de novo, porque eu não consigo falar sem te ver. Olha para aqui. Deixa eu contar um caos. Já estou lhe vendo outra vez. Cal conta 2. Ontem eu fiz uma palestra para um público de políticos, pré-candidatos e assessores de políticos. Eu vi um pouquinho na internet, você escreveu qualquer coisa lá. Foi um encontro de uma agência que trabalha muito com marketing político e foi sensacional. E eu escolhi o seguinte caminho para trazer para os políticos e eu acredito que vale muito para os líderes também. Nós precisamos acreditar em pelo menos 3 pilares do acreditar. Acreditar em nós mesmos, portanto, autoconhecimento, analisar a nossa tomada de decisão, não nos deixar levar pela síndrome do impostor. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é demais para mim. Ah, eu não vou ser candidato a deputado, deixa eu ser vereador primeiro. Ah, mas ser vereador é muito difícil. Será que sim? Será que não? Isso é síndrome do impostor. É a gente não se achar nunca pronto para uma situação. Então, primeiro, acreditar em si mesmo. Segundo, acreditar no que diz. Nós precisamos acreditar no que a gente diz. Isso nos traz convicção. E, infelizmente, na política, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo coisas que nem elas mesmas acreditam. Então, quanto mais nós acreditarmos no que nós dizemos, mais nós vamos transmitir essa segurança, essa assertividade, essa firmeza da nossa comunicação. E, por fim, acreditar na importância do que a gente diz, na importância do que a gente acredita. Porque você pode acreditar no que você diz, mas se você não achar que isso é importante, você não vai ter verve, você não vai ter ânimo, entusiasmo para falar sobre isso. Então, por exemplo, até foi o exemplo que eu citei lá para eles, hoje está muito na moda a causa animal. Eu não tenho absoluta
absolutamente a menor afinidade com a causa animal, mas eu percebo que isso está em alta e eu quero surfar nessa onda. Pronto, eu já feri um desses acreditares aí, porque eu já estou defendendo algo em que eu mesma não acredito. Se eu não acredito na importância disso, como é que eu vou fazer com que as pessoas venham comigo? Eu não vou ter convicção nessa minha comunicação. Então, eu acredito muito nesses 3 pilares. Acreditar em si mesmo, acreditar no que diz, isso é coerência, e acreditar na importância do que a gente diz. Lembra daquela história de uma mentoranda que eu contei num outro encontro nosso, que ela estava fazendo as apresentações muito certinho, mas que faltava aquele entusiasmo. E um dia ela chegou com todo aquele entusiasmo e, nossa, o que aconteceu? Eu passei a acreditar, porque eu recebi um feedback positivo. E é isso, quando a gente percebe a importância daquilo que a gente diz, uau, faz toda a diferença. Você falou em algo que é extremamente importante, que a gente, inclusive, debata isso mais vezes, e eu acredito que, em certas situações, é hoje a principal causa da falta de comunicação, que é acreditar em si próprio. E acreditar em si próprio tem muito a ver com aquilo em que eu falo. Se você falou uma coisa fantástica, por vezes falamos em coisas que nem sequer acreditamos. E é importante que a gente saiba, é isso, eu acredito em determinadas coisas e quero passar à frente. Essa convicção me dá segurança, me traz mais, digamos assim, força para que eu continue expondo aos outros aquilo que eu quero expor. Porque, por vezes, essa insegurança vem também de determinados assuntos que eu não domino ou que eu não acredito naquilo. Como é que eu vou falar na causa dos animais, por exemplo, se eu não gosto dos animais, por exemplo, ou se eu não tenho nada a ver com isso, ou se para mim não tem diferença nenhuma? E eu gostei do que você falou, porque é uma boa orientação. Agora, não vou exagerar nem generalizar, mas há políticos que nós sabemos que falam por falar. Eles falam e até falam bem. Alguns até treinam tão bem que falam bem, fazem com que a gente acredite naquilo que eles estão falando. E depois é que nós vamos ver a realidade. Você sabe disso. Mas, enfim, com o tempo a gente aprende isso também. Aí eu prefiro muito cuidado na hora que nós daquela estamos velha ouvindo. máxima, Arroio, que diz assim: Diga, querida. é possível enganar poucas pessoas por muito tempo. Muitas pessoas por pouco tempo. Mas jamais é possível enganar muitas pessoas por muito tempo. Prefiro seguir essa linha. Exatamente. E a verdade sempre vem à tona e vem muito rápida. Tem um momento porque que quando nós falamos, normalmente um candidato, essa semana tive uma discussão a respeito disso, eu até nem gosto de falar aqui sobre política, você vê que normalmente a gente não fala disso e não falamos. Mas por exemplo, chuvas no Brasil. Quantos problemas, quantas catástrofes, quantas casas caem, quantos barrancos caem, todos os anos. Tem 60 anos que eu escuto falar isso, praticamente, é só chover, acontece. Por que não se resolve isso? Porque, por exemplo, vou falar novamente, não quero generalizar, este ano é um ano de eleição, então começam a aparecer os políticos nesses lugares onde está tendo problema, tipo, vou auxiliar, vou fazer, vou resolver, apenas com o intuito de ganhar votos. Porque, de verdade, pelo que nós já vivemos e já observamos, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, por exemplo, cidades de quase todo o Brasil, cidades grandes onde há problemas quando chove, que aqueles problemas praticamente não se resolvem, são paliativos, são verbas para isso, verbas para aquilo, ajuda daqui, vou dar uma casa colar, mas o problema na realidade continua. Por quê? A pergunta que eu faço às vezes para os políticos é essa. Então, ficar prometendo coisas que não vão cumprir é melhor não prometer. Mas deixando de lado a questão da política, lembrando que nós já estamos perto do final, minha querida, já estamos a 45 Esse minutos. tempo Parece brincadeira, como vai rápido. Muito rápido. E normalmente você sabe, com 45, 50 minutos a gente corta. Mas hoje eu quero lhe parabenizar pelo tema que você trouxe, muito legal. Acredito que muita gente que esteve aqui e aqueles que irão assistir depois ficarão com certeza satisfeitos. Se alguém ainda tiver alguma pergunta neste momento, que esteja aqui conosco ainda, faça a sua pergunta ou faça o seu comentário. Pode fazer também depois lá, porque essa live fica gravada no nosso Instagram, tanto no teu quanto no meu.
E é muito legal que a gente possa bater esse papo. Veja quantas histórias, quantas situações reais nós lembramos durante esse bate-papo. É que não dá para contar tudo, não dá para falar tudo que a gente ouve. Mas quero lhe agradecer mais uma vez, lembrando que dentro de 4, quiçá 5 semanas, eu acredito 4, estaremos novamente aqui. E um dia desses voltaremos com certeza a dividir a tela do celular. Mas nós incrível. estamos Eu tenho que estar te olhando não sei aqui. por que ela não está chegando para você. Porque para nós todos Nunca aqui estamos chega. vendo. Um dia eu vou te fotografar para você ver. Fico só eu, estou me vendo só eu aqui. Eu tenho que olhar aqui no computador. Você está atenta, está olhando para mim, está ouvindo, que é importante isso. E eu não consigo lhe ver. Mas, enfim, não importa. Vamos tentar fazer antes de encerrar, o coraçãozinho, para ver se as pessoas fotografam aí, fazem aí para a gente. Eu não estou lhe vendo, tá? Eu estou fazendo aqui. Ó, gente, quem puder fazer aí, mandar para a gente depois. É só fazer o print e mandar para a gente aí, que é muito legal. Adriana, mais alguma coisa para dizer? Olha, aqui a Aruzi dizendo que gostou do tema, isso é muito bom. Fecha para a gente aí, como é que você quer deixar uma mensagem sobre liderança? Perfeito. Então, para quem está em situações de liderança, tem pretensões de estar na liderança, reconheça o quanto é importante desenvolver a sua comunicação pessoal, porque é mais do que comprovado que é por meio da comunicação que o líder se faz como líder. O líder consegue influenciar mais pessoas, articular mais pessoas e vencer mais as suas próprias demandas. É tudo por meio da comunicação. Nós somos eminentemente comunicadores. Quanto melhor for essa habilidade no nosso dia a dia, melhores vão ser os nossos resultados, eu não tenho dúvida disso. Arroio, querido, muito obrigada de novo. Você é um doce, é sempre gostoso demais estar com você. Então, daqui 4, 5 semanas estaremos novamente aqui batendo esse papo, tá legal? Valeu. Beijão no coração de todos. Beijo, gente. Até a próxima e vamos nos vendo. Valeu. Tchau, querida. Até mais. Tchau.